A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais uma aula. Hoje estaremos lendo a lição 9 da revista número 7. E vamos pedir a Deus para abençoar a nossa aula em nome de Jesus. Amém. Vejamos o que diz aqui, meus irmãos. As cartas joaninas, autoria, data e singularidade. Diz assim: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4. Aqui ainda diz assim: presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós, e conosco estará para sempre. 2 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Outra passagem interessante: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. 3 João, capítulo 1, versículo 1. As três cartas atribuídas a João são distinguidas das demais epístolas do Novo Testamento, assim como o quarto evangelho se distingue dos sinóticos. Os escritos joaninos são os mais tardios, provavelmente produzidos entre os anos 85 a 90 depois de Cristo. 20 ou 25 anos após a morte de Paulo e Pedro. Nesse interregno, houve mudanças abruptas no cenário descrito nos Atos dos Apóstolos. Os romanos haviam destruído o Templo de Jerusalém no ano 70 e reprimiram com violência a revolta judaica. A dispersão da igreja e o martírio dos apóstolos acentuaram a porosidade para a absorção do helenismo. As igrejas gentílicas se emanciparam da tutela jerossolimita, que são os cidadãos que são originários de Jerusalém. Quanto à autoria, capítulo 1. João provavelmente era o mais jovem dentre os apóstolos e foi o único que morreu de causas naturais, com a idade bem avançada de dias. E por isto o denominavam de o presbítero, que era o mesmo que ancião. Nós já vimos isso nas lições passadas. No Evangelho se ocultou com outro pseudônimo, que mostrava o seu vínculo próximo com o Senhor Jesus. Vejamos, ele dizia: e o discípulo a quem Jesus amava, disse Pedro, é o Senhor. João, capítulo 21, versículo 7. De acordo com os biblistas, que as semelhanças teológicas e vocabulários encontradas no Evangelho de João e a primeira carta joanina levam a crer que foram escritas pelo mesmo autor. Quanto às outras duas, a tradição sustenta que a autoria é apostólica e que teriam sido produzidas no período que João viveu em Éfeso, antes do exílio na ilha de Pátimo. O autor, embora não se identifique na primeira carta, deixa pistas de ter testemunhado a vida, a obra e o ensino de Jesus. Vejamos aqui em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 e 2, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou
e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Que maravilha! Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 27 diz: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Coisa linda. Veja aqui. Vejam, irmãos, que existe uma similaridade entre os evangelhos de João, né? E aqui ele vai deixando pistas quanto ao estilo, né? Quanto à forma de se expressar, né? Quanto à questão de mostrar proximidade com a pessoa de Jesus, embora muitas vezes ele não se identificasse. Então, irmãos, quanto à autoria, né, os biblistas deixam claro, né, que realmente a primeira carta é de autoria de João, e também a tradição sustenta que as outras também são apostólicas. Vejamos aqui no capítulo 2, destinatário e estilo. As cartas joaninas não especificam, nem mesmo indiretamente, seus destinatários. Talvez fosse em tempos de perseguição romana na Ásia Menor, local onde partiram as cartas. Especulam-se serem endereçadas a igrejas circunvizinhas a Éfeso, como as 7 igrejas nomeadas no Apocalipse. Mas nada pode ser declarado de modo conclusivo. O Antigo Testamento só é mencionado em 1 João, capítulo 3, versículo 12, com a citação de Caim. Daí deduzirem os biblistas se tratar de igrejas gentílicas. A questão da identificação dos destinatários da segunda e da terceira carta serão tratadas na lição específica. A primeira carta de João soa como uma proclamação. Não é só uma homilia, como aos Hebreus, ou uma coletânea de pequenos sermãos, como Tiago, mas também se parece com as cartas paulinas, sempre com destinatários. O autor é devidamente identificados e conteúdos tratados de questões específicas. Convém também, meus amados irmãos, reconhecer a singularidade dessas cartas joaninas entre os escritos do Novo Testamento. O ensinamento é exposto em círculos como frases bem elaboradas se sobrepondo para formar uma ideia completa sobre o assunto. Observe o tema do pecado, como o pecado é tratado, né? Observe como o tema do pecado é tratado. Vejamos o que diz aqui em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10, e 1 João, capítulo 2, versículos 1 e 2. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecados, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3, propósito.
Vejamos aqui o que diz. O cuidado pastoral da igreja está em primeiro plano. O ancião é guardião do testemunho e sabe que seus filhos conhecem e andam na verdade. Tanto no quarto evangelho quanto nas cartas, os verbos crer e ver são de grande relevância. A luz e a visão possibilitam o conhecimento da verdade. Com as cartas de Pedro e Judas, os inimigos da fé são de dentro, ou ao menos foram por um tempo. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aleluia. A linguagem empregada confrontam as ideias do gnosticismo, que, como o misticismo helenista, existia antes do cristianismo e nos dias de João estavam se infiltrando nas igrejas gentílicas. Uma das correntes gnósticas negavam que Jesus Cristo fosse de fato humano e tivesse corpo físico. Para o apóstolo que se inclinou sobre o peito do mestre na última ceia, tal ensinamento era tido como blasfêmia. Veja o que diz aqui em 1 João, capítulo 4, versículo de 1 ao 3. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto, vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. Vejam isso, irmão. 1 João 4, versículo 1 ao 3. O autor diz que não devemos entender a palavra espírito, que está no texto, como entidades não humanas, mas sim como pessoas que não possuem o Espírito de Cristo. Não são dele e nem têm a verdade de Deus em seus corações. No Evangelho, a afirmação de Jesus, eu e o Pai somos um, é enfática. Logo, qualquer ensino que negue a perfeita humanidade ou a perfeita divindade de Jesus é estranho ao ensino apostólico. Em 1 João, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 22 e 23. O discípulo amado, autodenominado o ancião, escreveu 3 cartas para fortalecer os vínculos fraternais em amor e reafirmar seu testemunho acerca da vida e obra de Jesus de Nazaré. Após a morte de seus companheiros de primeira hora,
sua preocupação com a continuidade da proclamação do Evangelho genuíno não poderia ser menosprezada. Vejamos o que diz aqui em 2 João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Veja o cuidado de João em preservar os ensinos apostólicos. Vamos concluir, meus irmãos. As cartas de João são importantes para conhecer outro ambiente distinto da vivência dos discípulos de Jerusalém, dos cristãos de Antioquia, da Síria, dos santos de Coríntios, dos chamados de Roma, dos irmãos da diáspora, a quem Tiago falou, os eleitos e que Pedro escreveu. Muitas facetas do cristianismo primitivo podem ser revisitadas pela igreja de qualquer época, em qualquer lugar, quando ela se propõe a estudar os escritos apostólicos. A unidade e as diversidades da igreja são duas faces dessa moeda preciosa que não traz cunhado o rosto de César, mas sim a esfinge do crucificado e ressuscitado. Veja o que diz aqui em 1 João 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Então ficamos com esta palavra, fiquemos com esta palavra, fiquemos embasados neste grande ensinamento, a qual as epístolas joaninas nos trazem, e vamos nos aprofundar mais em conhecer a igreja cristã, né, essa igreja genuína, né, e também, irmãos, prestarmos atenção nesses dias, porque sabemos que os dias são maus, né, e que o espírito do anticristo já está no mundo. E devemos testar os espíritos. Né? Todo aquele que nega que Jesus vem em carne não tem o Espírito de Deus em si, mas tem o Espírito do anticristo. Jesus vem em carne. Carne. Amém? Então vamos perseverar na palavra. Vamos perseverar nos ensinos de João. Amém, irmão? Que Deus abençoe e que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor.